De acordo com o livro A Saga do Camisão rumo a Ipirá, de Dilemar Costa, o primeiro rancheiro da atual Ipirá foi o português Valério Pereira de Azevedo, que recebeu as terras do rei de Portugal em meados do século XVIII. Conhecido como Homem do Camisão, por trajar camisolões semelhantes a chambres de algodão rústico, derivou de suas roupas o topônimo Camisão para o rancho, que se tornaria depois fazenda e em seguida povoado do Camisão. Porém, não há nenhuma fonte documental que comprove tais afirmações. Ipirá foi povoado do Camisão, freguesia de Santana do Camisão, vila de Santana do Camisão até 20 de julho de 1931, pelo decreto número 7.521, de 20 de julho de 1931, passando a chamar-se Ipirá, nome de origem indígena cujo significado é rio Ipira, peixe, Rio do Peixe, em referência ao rio Piscoso que corta o município. A ocupação de Ipirá começou no mesmo contexto dos demais municípios situados próximos ao rio Paraguaçu, pois o mesmo era a principal fonte de ligação entre o Recôncavo, a capital e o interior do estado. Nós sabemos que é uma cidade que há pouco tempo atrás não era muito desenvolvida. Então nós tínhamos um aspecto de uma cidade mesmo provinciana, onde a Praça da Bandeira, que hoje é a Praça Roberto Sintra, era realmente a parte central da cidade, onde nos reuníamos nos finais de semana. Tínhamos também uma praça chamada São José, que a gente chamava de Upuxa, né? Uma coisa engraçada, que hoje está sendo reformulada pelo prefeito atual, mas que ali também era uma pracinha onde a atração principal era um obelisco que tinha, e que esse obelisco com o tempo foi destruído, porque era uma fonte de água, né? Essa fonte de água, há tempos atrás, houve um suicídio ali, e ali foi coberto de cimento e feito uma cobertura de cimento bonita, chamada de obelisco, onde a gente costumava ficar sentado conversando, mas que nossos pais naquela época nos proibia, com medo de que aquilo, por ser uma fonte, pudesse afundar, né? Então, com o tempo ela foi modificada, então ela passou a ter duas espécies de tipo poretozinho pequeno, onde as pessoas passaram a se reunir também. Tínhamos o chamado, descendo ali, a chamada Rua das Flores, que nunca teve uma planta sequer. É uma coisa entre as coisas de Ipirá, né? Não era plantado nada, mas chamava-se Rua das Flores. Tínhamos descendo ainda o Monte Belo, que até hoje ainda temos a capelinha do Monte Belo, que fica vizinho à Casa das Freiras, e é chamado Bairro do Monte Belo, que era também como tipo um ponto turístico da cidade, onde as mães da gente costumavam se reunir nos dias de domingo para bater papo, que era um cruzeiro grande que ficava em frente, e todos sentavam brincando, e nós, crianças, por ali passar uma espécie de riachozinho pequeno, tinha umas pedras vermelhas que a gente costumava pegar para ficar jogando capitão. O clima do município de Ipirá é semiárido e com chuva entre os meses de fevereiro a abril, tendo média de 750 milímetros, mínima de 157 e a máxima de 1560. Sua área está inserida no Polígono das Secas, por isso está sujeita ao longo período de estiagem. O relevo é assim identificado como pé de plano sertanejo. A vegetação foi catalogada como pertencentes tipos caatinga, mata, capoeiras densa, com palmeiras e florestas estacionais. A sua geologia é constituída de rochas cristalinas. Já a hidrografia é assim desenhada. Ipirá pertence à bacia hidrográfica do Paraguaçu, tendo como os rios e riachos principais Riacho do Sossego, Riacho do Jacaré, Riacho da Gameleira, Rio Capivara, Rio do Peixe e Rio Caiuru. E os seus impactos ambientais está ligado ao desmatamento retirado da vegetação para a produção de agropecuária.
O município de Ipirá, segundo a estimativa do IBGE, em 2017 possui 62.631 habitantes, apresentando uma densidade demográfica, que é a distribuição da população por quilômetros quadrados, de 19,39 habitantes por quilômetros quadrados, dados ainda do Censo Populacional de 2010. A pirâmide etária é um gráfico que apresenta a estrutura da população por gêneros e faixas etárias. Ao observarmos a pirâmide etária de Ipirá, percebemos que a maior contingente populacional se concentra nas faixas etárias de entre 10 e 14 anos e dos 25 aos 29 anos. Outro ponto que se destaca é o fato de maior número de mulheres entre a população idosa, praticamente o dobro da população masculina, principalmente na faixa acima dos 100 anos. A maioria da população, mais de 30 mil habitantes, vive na zona rural, e quanto ao gênero, há uma presença maior de mulheres na zona urbana e uma concentração maior masculina na zona rural. Porque antigamente, aqui em Ipirá, o espaço urbano não era assim, muito populoso. Nós conhecíamos as famílias e nós contávamos as famílias, né? Nós conhecíamos, nós tínhamos essa coisa de quando acontecia qualquer fato dentro de Ipirá, todos nós sabíamos quem era quem. Hoje é o contrário. A parte rural, houve esse êxodo rural para a cidade, talvez pela própria violência que hoje está acontecendo na zona rural. E Ipirá hoje transformou-se numa cidade de grande porte, grande Ipirá, uma das maiores cidades, por sinal, do estado da Bahia, né? A industrialização de Ipirá movimentou muito a nossa cidade e hoje nós temos uma cidade que, vamos dizer assim, linda, maravilhosa, que eu adoro minha cidade. De Ipirá, o que sempre houve aqui nós vamos falar logo dizendo assim, o que sempre houve em termos de cultura de Ipirá era uma divisória que existia dentro de Ipirá. Que, aliás, isso não é de novo, porque antigamente existiam duas filarmônicas em Ipirá, que se chamava a Filarmônica a Vanderlei e a Siciliana, que dividia essa sociedade ipiraense em dois grupos, grupo A e grupo B, né? E em que as festas eram divididas. Entenda como o grupo A, o grupo da sociedade realmente, e o grupo B era um grupo que não era um grupo, vamos dizer, da elite. Isso era bem dividido. Não vou lhes dizer qual era a Vanderlei nem a Siciliana, porque no momento não estou lembrado qual era o grupo A nem o grupo B, mas isso foi do meu tempo. O meu tempo já foi a divisória entre as políticas, né? E sempre existiu, desde o meu tempo, desde minha época, essa divisória de que existia grupo do macaco e grupo do jacu. E isso fazia com que nós, da nossa juventude, fôssemos também divididos em duas sociedades. Aqueles que frequentavam o Clube Caboronga, que era o clube do jacu, não frequentava o Clube Piraci, que era o grupo dos macacos. E eu já fiz parte dos dois. Já fui da parte dos macacos e hoje sou da parte dos jacus. Porque as nossas famílias eram também divididas, né? Só que na nossa adolescência existia cinema, já existia cinema de Ipirá. Lembro que na minha época de criança já existia o chamado Cinevox de Ipirá, né? E ficava na Praça São José, ali esquina que dá para a Montessori, ali funcionava o cinema antigo. Depois o outro cinema foi na praça que hoje é chamada Praça José Leão dos Santos, né? Ali teve também o nosso cinema de Ipirá, né? Cinema esse que muito bom na época, porque era com telões muito bonitos, a gente tinha um aparelhamento e tínhamos também cadeiras acolchoadas, porque o antigo não, o antigo a gente ia levando os bancos e cadeiras para sentar para assistir aos filmes, o outro não, eram prédios fechados, só que um não tinha mobiliário, o primeiro que era o Cinevox, a gente levava as cadeiras. Lembro-me perfeitamente na minha juventude, eu ficava sentado à porta esperando meu primo passar, porque eu não tinha dinheiro para pagar, então meu pai não me dava, porque achava que era um absurdo todo dia eu ir ao cinema, e eu ficava já com dois banquinhos escondidos atrás da porta. Quando meu primo passava, bora Nadinho, levar isso aqui, aí eu já saía com os dois banquinhos para ir ao cinema.
Com o tempo, aí passou a ter o Cine Pirá, né? Esse daí já era com mobiliário, com outros aparelhamentos, e que durante anos e anos e anos teve um rapaz chamado Miro, né? Que tomou conta desse cinema, e por ele mesmo acabou o cinema. E quanto às festas, eram festas maravilhosas. Nós tínhamos um carnaval que era famoso. O carnaval de Pirata, a não ser o carnaval da Bahia e a micareta de Feira de Santana, ninguém tinha outro carnaval no interior que não fosse de Pirá. As pessoas se deslocavam, vinham quem era de fora, vinham de São Paulo, quem era mesmo piranense de coração. Nessa época vinha de São Paulo, de todo canto, para passar o carnaval de Pirá, né? Então, 3 dias, 4 de folia, de muita festa, né? Na época que começou os trios elétricos, Pirá já trazia trio elétrico também para Pirá, mas com o governo de Roberto Sintra fez uma opção. Por quê? Justamente pelo problema de que não poderíamos trazer um bom trio para Pirá devido ao Carnaval de Salvador, né? E aí ele trocou para a micareta, né? Trocando para a micareta, também se transformou numa grande micareta famosa. E com o tempo foi trocado pelo São João. Hoje está retornando a micareta de Pirá com o novo prefeito. Os povoados antigamente realmente eram povoados, pequenos povoadozinhos, que nós que éramos aqui de Pirá, pouco íamos aos povoados, eu pouco conhecia os povoados. Os povoados que eu mais conhecia eram Umburana, Rio do Peixe e Malhador. E tínhamos o Bonfim de Pirá, que com o tempo você sabe que deixou de ser povoado e passou a ser um distrito, né? O primeiro distrito de Pirá foi o distrito do Bonfim, e que até hoje é distrito. Depois, com o tempo, os povoados, que eram São Roque, Coração de Maria, que eram os mais conhecidos nossos, né? Era São Roque, Coração de Maria, o pau-ferro, que cresceu, e muito hoje. O pau-ferro era pequenininho, isso era uma passinha. A gente vinha de Salvador, de Feira de Santana, passávamos, às vezes nem entrávamos. Hoje a gente olha de cá e vê que cresceu bastante. E Coração de Maria, que foi outro povoado, que cresceu muito. O São Roque, deixa eu ver, outros mais. Não se ouvia falar nem Tamanduá, nesses tipos de povoado, essas coisas, a gente não ouvia nem falar. Agora, Conceição e Caixa d'Água já existiam também. Tem o HU, que ninguém nem fala, que é um pequeno povoado que praticamente as pessoas de Pirá não conhecem, só conhecem em época de polícia, que visitam. E tem um outro distrito agora, que é o distrito do Malhador também, né? Que é conhecido como distrito do Malhador. E Pirazinho, que era um pequeno povoadozinho, já está transformado também num povoado, e já está tão próximo de Pirá que daqui a uns dias já vai ser um bairro de Pirá. A gente era, em vez de ser, eram 2 grupos políticos, se dizia assim, UDN e PSD, né? Depois mudou. Agora, com o grupo do Macaco e do Jacuz, aí passou a aparecer um terceiro grupo, que agora é o grupo Renova, que está aparecendo, mas que esse grupo Renova nada mais é do que uma junção do PT com o PCdoB e outros grupos mais, que ele fica assim, à parte, esperando quem apoiar e como ser apoiado, porque é um grupo pequeno que nunca conseguiu praticamente nada. Sempre, até para um vereador, é preciso que se junte ao PT ou ao PCdoB para conseguir ter um vereador. Porque é um grupo pequeno, que não tem lá muito fluxo na política. Mas Macaco e Jacu é eterno, assim nunca vai conseguir se derrubar. Esses 2 grupos, né? São fortes. É quem sempre comandou a política. Mais o Jacu do que os macacos. Porque os Jacus chegaram a liderar durante quase 40 anos seguidos, sem que os macacos conseguissem nunca uma prefeitura. Ultimamente está esse jogo de empurra. Um ganha, outro perde, um ganha, outro perde, mas antigamente nem se cogitava. Se colocava candidato já sabendo que ia perder, porque o Jacuz sempre era na liderança de Dr. Delorme Martins, né? E essa liderança era importantíssima, porque o povo tinha ele como um mito,
O município de Pirá possui, segundo os dados do IBGE de 2013, um PIB, Produto Interno Bruto, que é a taxa que expressa o conjunto da riqueza produzida no município, de R$ 523.268.000. Já a renda per capita, em 2014, era de R$ 9.508. Analisando um pouco mais a fundo as taxas vistas anteriormente, podemos perceber uma grande desigualdade social no município, onde, segundo o IBGE, mais de 50% da população possui renda domiciliar de até meio salário mínimo por pessoa. Outro índice de interesse é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Este varia de 0 a 1. E quanto mais próximo a 1, melhor o nível de desenvolvimento do município. Ipirá possui um IDH de 0,549, caracterizando um desenvolvimento baixo. Este dado leva em conta os aspectos de educação, saúde e renda. Quanto à participação dos setores na economia, o que se destaca são os serviços, seguidos da indústria e da agropecuária, destacando a produção de gado de corte, o trabalho com couro e a produção leiteira. Tem destaque também o setor da administração pública, que adiciona significativos valores ao PIB municipal, gerando emprego e renda. A produção agrícola ainda é de certa forma limitada devido à rigorosidade climática.